Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de clássico aqui no canal. Eu tô falando de Crime e Castigo de Fyodor Dostoiévski. É o vídeo intermediário, falando de como a leitura tá acontecendo. E antes de dar sequência ao vídeo, queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal e curtirem esse vídeo, porque Crime e Castigo é fantástico. Eu tô apaixonada pelo livro. Eu coloquei uma meta de leitura quando eu vi as 600 páginas, ou quase 600 páginas. Então ficou 30 páginas por dia para que eu consiga terminar a tempo de fazer no próximo domingo o vídeo final. E tá indo super bem. Já tô na página 370 e eu tô conhecendo essa história do Raskolnikov, que eu aprendi com a minha booktuber predileta, que Raskol significa dividido em russo. Então, esse Raskolnikov é um sobrenome perfeito para ele, porque ele é um cara dividido entre a loucura e a razão, entre a aversão e a sede de pessoas, entre o bem e o mal. A gente mergulha aí nesse jovem que é um ex-estudante, porque ele tá paupérrimo, ele chega numa situação de não ter o que comer, roupas rasgadas, abandona a faculdade porque a parca pensão que a mãe manda para ele, ela mora no interior com a irmã, o pai morreu e ela ganha essa pensão que ela divide com o filho para mantê-lo nessa faculdade, mas assim, não dá, e ele tá numa condição assim de miséria absoluta. E o que ele vislumbra aí para sair dessa situação é matar uma velhinha usurária. Ele que vinha penhorando todos os bens que ele tinha, os poucos bens que ele tinha, ele vinha ganhando dinheiro aí com esses penhores, com essa velhinha, que é claro, é uma bruxa, né? Ela tira vantagem aí dos miseráveis e tal. Pelo menos essas são as justificativas dele, porque é isso, nessa primeira parte do livro, a gente tem 6 partes. A primeira parte, a gente já tem o anúncio do crime. Na segunda página, ele já fala daquilo, é o crime. E ele vai se justificando, vai elaborando como ele vai fazer isso. Então ele vai lá penhorar um relógio para analisar o ambiente, como ele vai fazer. Tem uma passagem aqui que ele tá num embate, né? Ele tem essa divisão. Ele quer e não quer. Ele fala daquilo, mas pensa, não, mas não vai acontecer. Aí um belo dia ele vai passear e todo mundo tá falando da velha usurária, que ela merece morrer, e que a irmã dela também, e que todo mundo, ele vai achando, ele vai ouvindo o que ele quer ouvir e justificando esse plano que ele tá desenvolvendo. Outras coisas vão acontecendo, porque assim, você pensa, nossa, ele não presta, ele é um cara que quer matar uma velhinha, a machadadas. Essa é a ideia. Mas, gente, ele é capaz de ajudar uma garotinha que tá se prostituindo, que ele percebe que tá sendo assediada por um cara, mas quando ele dá o dinheiro que ele acabou de ganhar com o penhor para pagar um táxi para ela, o policial embolsa o dinheiro. Ele fica possesso. Então, tudo isso que vai acontecendo vão sendo justificativas para ele cometer o crime. Porque ele, no passado, quando era um estudante, ele escreveu um artigo falando que existem pessoas extraordinárias no mundo, um Napoleão, pessoas que veem o mundo de uma outra perspectiva, e as ordinárias, as pessoas que merecem morrer mesmo, né? Mais ou menos isso. Claro, é um pouco mais profundo o artigo dele, mas tudo vai levando a esse crime, né? Ele conhece o Marmeladov, que é um servidor público que se enveredou aí para bebida, tem uma família enorme, filhos, uma segunda mulher, né? Então tem enteados e tem uma filha, a Sônia, que se vê obrigada a se prostituir para colocar dinheiro em casa e dar comida aí para esses irmãozinhos dela, porque o pai tá na esbórnia, né? Perdido, né? Nesse mundo, nessa São Petersburgo, sem esperança, cheio de pessoas
nessa zona de pobreza absurda. Você vai ver muito isso, mas também vai conhecer pessoas muito de índole muito má, né? Pessoas pervertidas. E o interessante disso, né? Esses personagens que vão pipocando na história, que parecia que só tinha o Raskolnikov, de repente tem 300 mil pessoas com nomes bem complicados, tá? Vai anotando. Esses personagens, eu não sei se é isso, se é a forma como o Dostoiévski coloca, como um certo humor da minha concepção, né? Uma linguagem fluida, leve, esse embate, essas discussões fazem com que você goste do Raskolnikov, e mesmo ele matando, ele vai matar, tá? É crime e castigo, né, gente? Ele mata a velhinha e a irmã dela, de lambuja. Depois, a cena do crime, gente, é algo incrível. Em vez de você ficar chocado, porque não é uma cena de terror que ele pinta pra você, ele faz uma cena de suspense. É bem interessante, você fica tensa, você se coloca no lugar do Raskolnikov. É engraçado como o Dostoiévski faz isso. E esse contraste com esses outros personagens que vão aparecendo, esses pervertidos, fazem com que a loucurinha do Raskolnikov não pareça tão terrível. Eu não sei, você torce por ele. É isso. Você torce pelo criminoso. Enfim... Então vão entrar aqui a mãe dele, a irmã dele, que é muito bonita como ele e muito desejada pelos homens. Então aí aparecem uns dois personagens ligados a ela, que vão dar umas histórias que eu tô adorando, que eu achei super. O Raskolnikov tenta defendê-la, né? E o embate com o cara que tá pedindo a mão da irmã em casamento é o máximo. Eu acho divertido, eu acho que beira o humor, né? O Raskolnikov tem um amigo de faculdade, o Razumikin, que vai ser o cara que vai resgatá-lo num primeiro momento aí depois do crime, porque ele adoece, ele pira, né? Ele já é meio pirado, ele dá uma pirada geral, fica doente e o Razumikin leva um médico para tratá-lo e tenta ajudá-lo, enfim. Um outro cara que vai aparecer nessa história é o Porfiri, que é até parente do Razumikin e é o investigador. E aí você vai conhecer um pouco as técnicas de investigação para fazer com que o criminoso se declare, né? Que existe um tempo aí de maturação para que o próprio criminoso não resista e acabe se entregando, porque a culpa vai fazer com que ele faça isso. Gente, é muito legal, né? É um texto fluido, fácil de ler. Eu já tô aí, já passei da metade, né? 370. Ele já foi interrogado 2 vezes por esse Porfírio, uma de forma tranquila, em casa, ele fez uma visita pro cara, e outra que ele acabou de ir lá na delegacia e ele usou essa técnica de confundir o cara que tá sendo interrogado. Assim, é bem interessante. A história com a irmã dele também é bem legal, a irmã também se relacionando aí numa série de situações, assim como a Sônia, que é a filha do Marmeladov, que vai ser atropelado e morre, e mais uma vez o Raskolnikov vai ajudá-lo e ajudar a família dela, e isso vai aproximá-lo da Sônia. Sônia, que ele considera muito parecida com ele, ela que teve que se prostituir para dar de comer aí pros irmãozinhos e substituir o pai que se perdeu nessa história. Enfim, gente, eu tô adorando Crime e Castigo. Essas 30 páginas diárias para conseguir cumprir a meta são tranquilas, mas eu acho que é uma meta interessante quando a gente tem prazos, né? Então, colocar um pouco de disciplina na leitura, eu tenho pela primeira vez experimentado isso, é interessante. E apesar de Crime e Castigo não ser uma leitura difícil, o número de páginas é só isso, mas as páginas transcorrem super bem. Eu tô achando, comparando ao Victor Hugo, o texto do Victor Hugo é mais denso, você leva mais tempo para entender as referências cruzadas dele. Aqui não, é um mergulho nessas almas sofredoras e, enfim, mais fácil. É interessante
Eu acho que é uma das características que fazem de Dostoiévski ser um dos maiores escritores da história, né? Enfim, como o Victor Hugo também, é claro, mas de uma forma diferente. Então, gente, Crime e Castigo. Teremos vídeo completo na semana que vem, no domingo. E eu recomendo muito que vocês leiam. Eu falei algumas coisas, não foram muitas, não são spoilers, porque é uma riqueza infinita aqui nessas páginas. Então venham comigo, leiam e a gente se vê no próximo vídeo.